Um surfista brasileiro fez uma prancha com o símbolo de Jesus? Não pode. A Raíssa Leal, skatista brasileira, pode ser punida por ter se expressado por meio de línguas, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ah, pastor! Mas é a regra das Olimpíadas, não pode fazer qualquer tipo de manifestação política ou religiosa. Mentira, pode sim. Houve várias manifestações políticas e religiosas nessas Olimpíadas, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou te mostrar que, na prática, no mundo ocidental, a fé cristã não pode vir para o debate público. Você pode, no máximo, lá na sua casa, ou no mínimo, lá escondidinho, orar a Deus. Agora, em público, não pode. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Ó, vamos lá. Segundo a regra das Olimpíadas, segundo o regulamento 50 das Olimpíadas, não é permitido nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial. Mas por que será? Ah, vamos pensar aqui. Ah, talvez pega um muçulmano e um israelense, um judeu. Ah, conflito, então, será que é isso? Mas não, até lá em Israel, muitos vivem até em relativa paz, não, vivem mesmo até em relativa paz lá no mesmo território. Mas alguém poderia dizer, não, mas em outros lugares há conflito. Será que talvez seria isso? Mas a verdade é a seguinte, houve várias manifestações políticas e religiosas durante o evento. Ora, manifestações que surgiram da própria organização do evento. A gente já sabe, a última ceia lá com os gays. Apresentar o movimento gay, o movimento LGBT, que é uma expressão política. E fazer isso usando a ceia, a última ceia de Jesus, é claro que é uma manifestação política e ideológica que visa não apenas apresentar a visão de mundo deles, mas eles fizeram isso desprezando a visão de mundo do outro. Afinal, se o cristianismo vê o homossexualismo como algo imoral e a organização do evento pega uma imagem de um símbolo cristão e utiliza esse símbolo para falar do homossexualismo, é claro que eles querem ofender a fé cristã. Querem zombar, querem dizer, vencemos, tá vendo onde estamos? Vamos zombar da fé de vocês sim, não vai acontecer nada, porque nós é que mandamos no mundo agora. Houve outra manifestação política na abertura, e não foi uma manifestação política qualquer não, como da última ceia foi, mas, assim, não, da última ceia foi horrível também, mas outro tipo de manifestação política muito pesada, um coral com cabeças decapitadas de Maria Antonieta. O que é isso? Isso é um símbolo de uma posição política muito clara, uma posição muito agradável à esquerda, a posição dos revolucionários. Maria Antonieta tornou-se rainha da França em 1774, com a ascensão de Luís XVI ao trono. Durante seu tempo como rainha, ela enfrentou muita crítica e o povo era muito descontente com ela. Por quê? Por conta de todo o seu estilo de vida opulento, extravagante, especialmente em um período de crise econômica na França. E a verdade é, a monarquia absolutista francesa era uma desgraça mesmo. O clero, a Igreja Católica, e a nobreza, eles viviam como deuses, e o povo na mais profunda miséria. O descontentamento com a monarquia, suas extravagâncias, o descontentamento com a Igreja Católica, tudo isso gerou a Revolução Francesa, que começou em 1789 com a queda da Bastilha. Maria Antonieta e Luís XVI foram presos, julgados e condenados. Ela foi executada na guilhotina em 16 de outubro de 1793, durante o período mais radical da Revolução Francesa, conhecido como Reinado do Terror. A Revolução Francesa é conhecida como a mãe de todos os regimes totalitários, ditatoriais do século passado. Só para você ter uma noção, morreu muito mais gente em um ano de revolução do que em décadas de Inquisição espanhola. Ou seja, o remédio revolucionário foi pior do que a doença. A revolução é um movimento que visa mudar o país do dia para a noite, de maneira violenta, ignorando toda a cultura de um país e sobrepujando-a por uma nova, que será inserida na base da porrada. Mas, como é em nome de um grande ideal, aí vale tudo. Vale matar, prender, assassinar, perseguir quem é contra. Afinal, os ideais são tão maravilhosos, são tão irrefutáveis. Quem é contra esses ideais deve morrer mesmo. O lema dos revolucionários é famoso: liberdade, igualdade e fraternidade. Meu Deus, quem pode ser contra isso? Tem que morrer! E assim, em nome dos grandes ideais, eles podem fazer o que eles quiserem. Por isso a esquerda ama a Revolução Francesa e a tem como um símbolo. O Maduro tá indo aí para não sei quantos mil anos de presidência. Fraudou a eleição? É óbvio que fraudou. Mas é em nome de um grande ideal, do socialismo. O povo não entende. O povo que pega comida no lixo lá na Venezuela
por conta da política desastrada da economia socialista do Maduro. Não. O povo não entende. Então, o povo quer sim continuar nessa miséria. Eu, Nicolás Maduro, eu que sei. E como os meus ideais são tão puros, eu vou até fraudar a eleição, vou perseguir, vou matar, não tem problema. Então, ou seja, a cabeça decapitada da Maria Antonieta é um símbolo político e religioso também, porque a Revolução foi uma luta contra a monarquia e contra a igreja organizada, no caso, a Igreja Católica. Matar o último rei nas tripas do último padre. Esse era o lema dos revolucionários. Portanto, mostrar a cabeça da rainha Maria Antonieta decapitada é uma visão bem política e bem religiosa. Retratar a visão política de mundo deles de maneira profunda ou profana e violenta, pode. Agora nós fazemos um símbolo de Jesus. Não pode. E tem mais, as jogadoras do Brasil do vôlei feminino, elas entraram de mãos dadas para defender o movimento LGBT, que é um movimento político. Agora, gays defendendo a sua liberdade de se expressar, pode. Mas cristãos defendendo a sua liberdade de expressar, não pode. A verdade é que o mundo ocidental, o que acontece hoje no mundo ocidental, é o que aconteceu no Império Romano. E em todo lugar onde houve perseguição à fé cristã. A fé cristã não podia fazer parte do debate público. Ela devia estar restrita ao quarto, às quatro paredes da igreja. Mas era proibido trazer a fé cristã para o debate público. Obviamente porque eles entendiam que a fé cristã atrapalhava a política deles, que era uma política bem demoníaca. Mas muitos crentes acham que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no Ocidente não é perseguição. Ah, pastor, mas não tem ninguém indo preso, não tem ninguém morto. Primeiro que já tem sim. E eles estão tentando, eu fui processado 5 vezes. Além disso, se não tem, é porque os pastores e muitos cristãos respeitam a lei. E diferentemente da Raíssa, os cristãos e os pastores principalmente, eles são politicamente corretos. Eles pesam bem as palavras. Eles não falam nada que desagrade César. Não falam em público. Eu fui processado 5 vezes. Eu não disse nada do que pastores dizem entre 4 paredes. O que eu falei, eles falam, só que escondidinho. A diferença é que eu falei de maneira pública, como a Raíssa fez, para todo mundo ouvir. É óbvio, quando eu vi a cena da Raíssa fazendo ali os sinais, eu não entendo a língua dos sinais, mas eu sabia que aquilo ali era Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É óbvio que não tem como a gente não ficar emocionado, ouvir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não escondido entre 4 paredes, mas em público, como Jesus disse que tinha que ser. Ele disse, preguem em cima dos telhados, para todo mundo ouvir. Vocês são a luz do mundo e não se deve colocar a luz debaixo da mesa. Ou seja, Jesus está dizendo, o discurso tem que ser em público, nas Olimpíadas, no seu trabalho, na rua. Parem de ter medo de punições. Eu espero que uma menina de 16 anos inspire os frouxos de muitos cristãos, os frouxos que são muitos pastores, a pararem com o politicamente correto. Olha, e mais uma coisa, vocês viram aquela cena linda da lutadora brasileira de judô, a Larissa? Ela, no momento em que ela ganhou, a adversária se aproximou dela e disse, levante, porque toda a honra e toda a glória você tem que dar a ele, contou a Larissa. A Larissa relatou que foi ela quem apresentou Jesus à judoca italiana, que é sua amiga fora do tatame. Eu apresentei Deus para ela. Antes da disputa, ela falou que independentemente de qualquer coisa, a glória seria de Deus. Sinto por ela, ela também merece muito. Naquele momento foi isso o que ela falou, disse a brasileira. Você vê, uma manifestação espontânea, quase que instintiva de gratidão a Deus. E por quê? Porque é a fé que move as pessoas. Um atleta, ele abre mão de muitas coisas, muitas vezes até da família. E o que sustenta essa pessoa para continuar ali no seu caminho? A fé. E aí, esse ocidente ateu, anticristo, materialista, humanista, LGBT, ele quer tirar até uma expressão espontânea de fé, enquanto eles podem fazer as suas expressões de maneira grotesca, zombeteira, violentar a nossa fé. Mas nós, com um fruto natural de agradecimento de anos e anos de trabalho, o cristão não pode. Então, que nós sejamos resistência. Que uma menina de 16 anos inspire os frouxos a se expressar, a expressar a sua fé em público, como Jesus ordenou.
em cima dos telhados. Não se esconde uma cidade colocando-a em cima da montanha, no topo da montanha. Jesus queria com isso dizer que a igreja está no topo da montanha. O discurso da igreja é para todo mundo ouvir. Tem que ser em público. Vamos sair do armário, cristandade. Vamos falar em público, onde Deus nos colocar, sem medo de punições. Espero que elas não venham, mas se vier, e daí? Nós já estamos mortos com Cristo Jesus.